Vamos continuar a nossa reunião. Convidamos o deputado Wang Hinfei. Obrigado, senhor presidente, senhor secretário, membros do governo. Hoje é o debate da área de administração e justiça e queria debater o seguinte. Quando a SLAC, o senhor secretário deu ênfase ao aperfeiçoamento das leis e ao trabalho jurídico, quanto ao bem-estar da população e ao regime especial de despejo em matéria de arrendamento de bens imóveis, do regime de gestão dos vendilhões e a lei da atividade das agências de viagens e da profissão de guia turístico. Queria estudar com o governo sobre os dois aspectos, quanto à política para o bem-estar da população, por exemplo, a providência social, a segurança social. Portanto, os beneficiários devem ser os residentes de Macau e têm de estar presentes em Macau durante um prazo de mais de 180 dias e têm de ter uma ligação com a RAIEM. Portanto, mas agora há cada vez mais residentes de Macau vão viver na zona de cooperação aprofundada. Então, não sei se o governo vai ponderar sobre esta situação. Sobretudo os residentes de Macau que moram na zona, para dispensar esta exigência de permanência de mais de 180 dias em Macau. Além disso, também tem a ver com o bem-estar da população. E tem a ver com um acidente muito grave viária. E este assunto também resulta de uma situação jurídica. E os dirigentes têm uma posição aberta. Ao nível jurídico, há um regime específico. Portanto, através do contrato não de responsabilidade civil, mas como é que o governo vai estudar um regime mais completo sobre o motorista substituto, sobretudo as suas competências e as responsabilidades desse motorista substituto. Além disso, quando a recensão legislativa, o senhor secretário também apresentou a respectiva situação em 2017 e em 2019 na Assembleia Legislativa. Foi apresentada a proposta de lei sobre a recensão legislativa e foi aprovada. E em 2019 foi aprovada 764 leis e revogados alguns diplomas legais. Então, na SLAC também foi apresentado entre 1976 e até 1993, ainda 200 diplomas legais ainda estão em vigor. Além disso, entre 1994 até 1999,
o governo ainda está a executar o trabalho de adaptação e integração das leis e decreto-leis publicados entre esse período. Portanto, esse trabalho merece o nosso apoio, mas quanto à segunda fase, ou seja, entre 1994 e 1999, quanto à adaptação e integração de leis, os três códigos principais, queria saber mais sobre o trabalho executado pelo senhor secretário, sobretudo quanto à adaptação e integração e de acordo com a realidade de Macau, as leis que já entraram em vigor há muitos anos. E, por exemplo, para convocar uma reunião é necessário emitir uma carta com aviso. Então, neste aspecto, não sei se na segunda fase da adaptação de integração de leis e decreto-leis, não sei se vai ser melhorado, mas queria aproveitar esta oportunidade para estudar com o governo quanto ao registro comercial. Há novas exigências, sobretudo ao nível verbal. Se o capital social atinge algum nível, é necessário fazer alguns procedimentos. E de acordo com o Código Comercial, o artigo 186 foi revogado expressamente o requisito e foi aprovado uma lei no ano de 2000. Há algumas exigências para este assunto, mas quanto a esse artigo 186, não sei se há alguns fundamentos jurídicos. Obrigado. Senhor Deputado Choi Sai-Pei, obrigado, Senhor Presidente. Tenho também algumas questões a discutir com o Senhor Secretário. Tem uma primeira questão que tem a ver com os direitos humanos, que ninguém ainda perguntou. Ora, a igualdade dos direitos humanos é um objetivo comum de todos. O governo tem, então, se esforçado no desenvolvimento dos respectivos trabalhos e também se posicionando num nível avançado em termos, quer dizer, em todo o mundo, para então salvaguardar o patrimônio cultural, e também esses trabalhos também conseguiram uns bons resultados. Só que alguns países intencionalmente denegriram através do relatório dos direitos humanos. Aliás, fizeram esse trabalho, fizeram a denigração da RAEM e da China. E, senhor secretário, não sei se tem alguns planos para, então, melhor divulgar Macau, sobretudo os seus trabalhos desenvolvidos no âmbito dos direitos humanos. Segunda questão tem a ver com a educação sobre o patrimônio. O senhor secretário já referiu que a quinta edição do curso de formação de liderança para os trabalhadores dos serviços públicos já foi então realizado, e também alguns já conseguiram ser promovidos, portanto um resultado notável.
Ora, também tenho aqui uma experiência a partilhar com o senhor secretário. Eu li um livro que me ensinou que temos de, então, dar uma boa vida à população. E depois outro livro também é o percurso de Xi Jinping em Fujian, e também um livro que tem a ver com o percurso em Xangai de Xi Jinping. Portanto, uma série de livros sobre o senhor presidente Xi Jinping que nos permite saber e conhecer o raciocínio e o espírito do senhor presidente Xi Jinping. Portanto, é uma série de livros que registra o percurso do senhor presidente entre os anos de 1982 e 2007, que exprime o alto moral do senhor presidente por uma série de livros que os funcionários públicos devem então ler. Um exemplo que nós temos aqui é quando estava a exercer funções em Fujian, o senhor presidente Xi Jinping também alterou as práticas de os cidadãos fazerem visitas aos governantes, mudando para os governantes se deslocarem na sociedade para então conhecer a situação. Portanto, é um exemplo que foi então tomado por outros governantes, e isto também espelha a atenção do senhor presidente aos cidadãos. Há pouco falámos da assunção das responsabilidades dos funcionários públicos e também o aumento da consciência dos mesmos sobre o patriotismo. Será que nós podemos então aditar mais um elemento de assunção de responsabilidade e o amor pela pátria nas ações de formação para os trabalhadores da função pública? Senhor secretário, não sei se no próximo mandato haverá algumas ideias a desenvolver melhor sobre estas questões. A terceira questão tem a ver com a segurança alimentar, não é? O IAM para esta matéria tem fiscalizado as lojas de takeaway e inspecionando a segurança alimentar e divulgando essas regras e os critérios de fiscalização junto da sociedade. No interior da China, já foram avançadas várias ações nas escolas para então os alunos consumirem os pratos então preparados. Mas isto suscitou alguma preocupação dos encarregados de educação. E aqui em Macau, como nós temos então defendendo a política de segurança alimentar, nós temos exigências muito rigorosas para a comida disponibilizar aos alunos. Temos então fábricas que fazem isto. Se calhar essas fábricas não prestam serviços a todos, mas sim só se limitam à prestação de serviços a escolas. Será que essas fábricas também estão abrangidas pelo regime de registro das lojas de takeaway? Porque nós temos que assegurar bem a segurança alimentar para salvaguardar a saúde dos nossos alunos. Não sei se tem a intenção de incluir essas fábricas nas respectivas ações de fiscalização. E a última questão tem a ver com a cooperação eletrónica. Conta única, que também foi já alvo da atenção de vários deputados. Não sei se temos um plano geral para o seu desenvolvimento. A conta única, qual é o seu destino final? Porque temos sempre a desenvolver, né, esta conta única, e o objetivo também se vão adaptando. Ora,
conta única, depois foi desenvolvida aquela plataforma para associações de empresas e ainda para assuntos governamentais. Não sei se vai haver mais plataformas para então conseguir interligar todas as matérias diversas. E queria saber se o governo ou o senhor secretário tem um objetivo final para o desenvolvimento da conta única, sobretudo para o melhoramento do âmbito de negócio e para facilitar o licenciamento, etc, etc. E acho que isto vai beneficiar todos. E mais, conta única também tem a nossa identificação eletrônica do BIR e ainda temos inspeções conjuntas. Portanto, podemos conseguir isto no posto fronteiriço de Chiang-Mau, mas noutros ainda temos que utilizar, passar por 2 vezes os serviços de imigração. Portanto, uma vez, o primeiro passo temos que usar identificação eletrônica e depois temos que usar o salvo-conduto. Não sei se... Deputado Pereira Coutinho, obrigado, Sr. Presidente. Tenho algumas questões para refletir com o Sr. Secretário. Primeiro tem a ver com o bullying informático, porque lembro-me que quando o chefe executivo veio e refleti com o senhor chefe executivo sobre a taxa de suicídio, como o nosso gabinete também sabemos que os problemas de bullying estão cada vez mais jovem. Recebemos alguns casos, por exemplo, alguns alunos secundários de 15 anos e que é um aluno universitário com 20 anos. Sim, estes alguns queriam suicidar. E houve alguns que o pessoal de segurança que também é sujeito de bullying. Sim, sabemos que trata-se de uma questão bastante importante, mas quanto à imputação de responsabilidades, podemos ver que em Macau não existe nem regime nem legislação para esta matéria. Mas ameaças. Queria perguntar ao senhor secretário, não sei se vai tomar como referência como a Suécia para os, ou seja, legislar ao nível de bullying. Por exemplo, na África do Sul, na Bélgica, no México, também há legislação nesta matéria. E quanto aos funcionários públicos, também existe este tipo de situações? Claro que sim. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Atualmente, alguns funcionários públicos vêm refletir que também têm consultas de psiquiatria. E quanto aos consultas de exame médicos, tendo em conta com as mudanças e tendo em conta estas situações, vai ou não, ou seja, facultar algumas consultas ou exames médicos aos trabalhadores, porque tem de esperar muito tempo para poder uma consulta ou conseguir ver a prestação de serviços, e depois de dialogado com o seu superior hierárquico, e só depois de dialogar com eles é que conseguem obter 1 ou 2 dias para descanso. Porque sabemos quando os funcionários públicos, quando elaboram algumas propostas, também dispõem alguns anexos. Mas vejo que nos últimos 20 anos sabemos que as ações de formação são suficientes, mas quanto às ações de formação, não sei se os superiores hierárquicos têm
dado atenção à situação dos trabalhadores da classe mais baixa ou dos seus subordinados. Quanto a legislar ou não as matérias de bullying e quantos funcionários públicos estão sujeitos às consultas na psiquiatria. Segundo vários funcionários públicos, dizem que depois do serviço também têm de relaxar. E existem muitas associações que podem ir porque não recebem quaisquer rendimentos, mas têm de declarar para ir a alguns locais para cantar. Sim, não sei se os chaves podem emitir algumas instruções depois do trabalho. Também tem, porque também tem a sua vida privada, por isso indo a algumas associações também têm de pedir autorização para poder ir cantar numa associação. Pois, como há pouco falei, de alguns trabalhadores com índice 110, especialmente aqueles do regime de previdência, sabemos que, segundo as suas exigências, querem que depois de desligar do serviço também usufruir do subsídio de residência e de família. Não só do pessoal do regime de previdência e também do regime de aposentação e sobrevivência. Não estou a falar deles, só estou a falar dos subsídios de residência e subsídio de família, porque para as pessoas não terem de trabalhar part-time. Também queria dialogar com o senhor secretário sobre o regime de responsabilização. Também vários colegas também falaram que quanto ao regime de responsabilização só se aplica aos trabalhadores da classe mais baixa. Não só, mas também do pessoal de direção e chefia. Mas por que razão? Porque estão sujeitos à avaliação de desempenho. E também foram introduzidos alguns mecanismos e também existem alguns novos regimes. Será que os novos regimes também não produzem os seus efeitos? Não só o pessoal de direção e chefia, porque existem também o estatuto do pessoal dirigente e também existem as respectivas leis. Por exemplo, o estatuto dos principais cargos. Sim, parecem que quanto à sua execução, por isso, quanto ao regime de responsabilização de toda a função pública, eu peço ao senhor secretário para fazer uma apresentação, qual o seu ponto de vista sobre este tipo de situação, porque se me perguntar qual o funcionamento do governo, para mim, o principal problema tem a ver com a qualidade da gestão e também com a governança, porque a transparência das ações governativas são insuficientes. Por isso, eu queria perguntar ao senhor secretário, vai ponderar criar, por exemplo, contratos ou códigos, códigos de contratos públicos, porque se dialogar com as empresas privadas, quando celebram contratos com empresas privadas, também dispõe-se dos respectivos mecanismos. Por isso, isso consegue refletir a transparência das ações governativas, como é o caso do campo juvenil. Sim, porque a transparência é insuficiente. Por isso, há várias pessoas a perguntar qual o orçamento daquele campo. Deputado Iotimpi, obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Secretário Zhang Wenchang, membros do Governo, caros colegas, boa noite. Queria discutir com o Sr. Secretário sobre a revisão do regime de arrendamento. Por exemplo, estou a falar de despejo em matéria de arrendamento de bens imóveis.
falta de pagamento de renda ou recusa de entrega de imóvel, o proprietário pode ativar a ação de despejo, segundo o artigo 930, número 2. Pode-se adotar procedimentos simples para quando, segundo o artigo 931, acumulação de pedidos, juntamente com o pedido de despejo, o autor pode pedir a condenação do réu no pagamento de rendas ou da indemnização. Por isso, o proprietário precisa de adiantar as custas e só depois da conclusão é que pode pedir a reembolso. E o artigo 934, recursos ordinários. Nas ações de despejo relativas a arrendamento para habitação, exercício de empresa comercial ou profissão liberal, em que se aprecia a habilidade ou substância de contratos de arrendamento por prédios da mesma nativa, é sempre admissível recurso ordinário e quando ao artigo 74 sobre constituição é obrigatória de advogado. É obrigatória a constituição de advogado nas causas. Quando é vencido o caso, estas custas não são pagas na integridade. É preciso, às vezes, esperar mais de um ano para ter o mandato de despejo. E os arrendatários incumpridores continuam a ocupar as frações e mesmo vencido o caso é preciso gastar muito tempo. Então estes arrendatários incumpridores, conhecendo estas lacunas na lei, podem enfrentar as ações judiciais, mesmo depois do despejo. Os proprietários muitas vezes não conseguem recuperar as rendas. Mas o que agrava o prejuízo aos arrendatários, os arrendatários basta entregar uma garantia, podem atrasar o andamento do processo, mas mesmo que se consiga a ordem de despejo, segundo o artigo 934, número 2, se o despejo for declarado com fundamento na falta de pagamento da renda, atribuição do efeito suspensivo ao recurso ordinário para o Tribunal de Segunda Instância depende da prestação de caução. Estou muito contente ver no plano legislativo a menção ao regime especial de despejo. Então, Sr. Secretário, pode revelar o rumo da divisão até os pormenores da revisão para nós conhecermos. Obrigado. Deputada Langon, obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo. Queria perguntar sobre legislação, a divulgação jurídica. A divulgação jurídica é muito importante e tem sido muito rigorosa para o público em geral. É difícil de compreender. Portanto, é muito importante simplificar a divulgação jurídica para facilitar o aprendimento da população.
Portanto, através do ensino, de acordo com os cenários, é benéfico para aprendimento do público e há programa promovida pelo governo através da plataforma. Não sei qual é o resultado dessa plataforma de divulgação jurídica. Agora, os convidados estão sempre a usar termos muito jurídicos e mais difíceis. Portanto, isso dificulta a compreensão do público. Portanto, é necessário simplificar os esclarecimentos e não faz muita diferença ver estes esclarecimentos como um material muito específico, muito profissional. Portanto, é necessário simplificar para facilitar a compreensão do público. Não sei se o governo vai articular as várias áreas, por exemplo, a criatividade cultural para o seu desenvolvimento. Além disso, sobre a importação dos produtos alimentares, Macau é classificada como um centro de gastronomia internacional e é necessário absorver as culturas do exterior para diversificar a cultura gastronômica, para importar os produtos alimentares do exterior. Os procedimentos são mais complexos e demoram mais tempo, e isso obstrui o procedimento de importação e necessita de ser melhorado. Por exemplo, no requerimento de licença, segundo o sector, eles deparam-se com as dificuldades de línguas, das línguas, dos rótulos, dos produtos alimentares. Portanto, quanto ao requerimento de importação dos produtos alimentares, sobretudo nos países de língua portuguesa, então será necessária a tradução para a sua importação. E, além disso, não sei se é possível reduzir o tempo de procedimento para a importação, para enriquecer a cultura gastronômica. Além disso, sobre os assuntos dos esgotos inteligentes, Macau está a enfrentar um grande desafio porque se situa numa zona baixa e isso causa sempre inundações. Os lojistas da Almirante Sérgio e segundo estes lojistas, é difícil resolver as inundações. Em 2024, as LAC referem-se que o governo vai continuar a aperfeiçoar os assuntos de esgotos e também vai melhorar o desentupimento
como também o combate à descarga ilegal de águas residuais no futuro. Na área de assuntos de esgotos, não sei se o governo vai ter como referência as experiências das regiões vizinhas, por exemplo, recorrer aos meios diversificados para reforçar a inspeção. O governo referiu que iria ter como referência e queria agora saber qual é o ponto de situação. Para além das zonas do Fadjique e quanto às outras zonas, por exemplo, a zona de Fadjique, a zona de Ponte e Horta, e como é que é agora a situação. Além disso, quanto ao IAM em Contato, esta plataforma foi lançada anteriormente. Os cidadãos podem utilizar o telemóvel para tirar fotos e mandar as informações ao IAM. Portanto, o IAM já recebeu 56 mil casos através desta plataforma. Para acompanhar os casos e o resultado é bom e obteve o reconhecimento da população. O IAM também referiu que vai analisar e estudar os casos e como também criar um grupo para o acompanhamento. E agora queria saber quais são os casos que acontecem mais vezes. Obrigado. A palavra, membro do governo. Obrigado, Sr. Presidente. Quanto à questão do Sr. Wong Hin-fai, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento da zona de cooperação aproveitada, quer dizer, nós temos que promover o emprego dos residentes de Macau nesta zona. Às vezes, isto também tem a ver com a legislação de segurança social, sobretudo em relação ao requisito de residência em Macau, dentro de um prazo de 183 dias. Estudamos esta matéria. Nossa conclusão preliminar é que não é necessária uma revisão da lei, porque a lei já estipula que há esse limite mínimo, mas só que também há uma regra de exceção que permite os residentes que lá trabalhem possam então resolver o seu problema através de um despacho. E outra questão do senhor deputado Wong Hin-fai, que tem a ver com o serviço do motorista. De facto, esse problema aconteceu. A pessoa que contrata esse motorista e o motorista que causou problema aos terceiros, nós ainda aqui não temos uma lei especial que recorra a essa relação jurídica. Existem problemas à procura desse serviço e, portanto, vamos então dialogar com os serviços de tráfico para então alterar ou a lei rodoviária ou outras leis para então reger esta situação jurídica. Quanto à recensão da legislação, nós no próximo ano vamos então apresentar uma proposta de lei para então a recensão das leis publicadas entre 1994 e 99.
Obrigada. Em relação à questão da recensão legislativa, no próximo plano legislativo, vamos proceder à adaptação e integração das leis, decreto-leis publicados entre 19... Vamos dividir em duas etapas. Primeira etapa, 1976 a 1993 e a segunda, 1994 a 1999. E tendo em conta as leis antes do retorno, procedemos à adaptação e integração de algumas terminologias e tendo em conta que no procedimento de recensão haver lugar às alterações, então não vamos recorrer a esta lei, mas sim outra lei para resolver este problema. O deputado Wang Hinfei também colocou uma questão sobre o capital social. Sinceramente, não conheço esta situação. Então, depois vou dialogar com os colaboradores das conservatórias para ver as questões relacionadas com o branqueamento de capitais. Acho que existem fundamentos legais. O deputado Choi Sai-bem prestou atenção aos direitos humanos da região administrativa especial de Macau. Macau, segundo a lei básica, protege os direitos fundamentais das pessoas. O governo, na proteção destes direitos, participa no exame periódico universal. Quando há pergunta sobre os direitos humanos, em janeiro do próximo ano vamos participar no 4º exame periódico universal das Nações Unidas, a RAIEM, no quadro de um país, dois sistemas. Os residentes têm direitos humanos consagrados na lei básica. O governo também não para de promover a proteção destes direitos, atendendo à evolução socioeconómica de Macau. Os direitos também têm sido melhorados. Isto tem merecido o reconhecimento da comunidade internacional. Portanto, nas várias instâncias das Nações Unidas, também estamos a defender os nossos direitos. Claro, opomos-nos firmemente às acusações sem fundamentos em relação à proteção dos direitos humanos em Macau. O deputado Choi Sai-bem referiu sobre o reforço da formação dos trabalhadores dos serviços públicos para resolver a situação de deitar-se ao comprido. Portanto, já referi que a educação patriótica é necessária para todos os níveis de trabalhadores dos serviços públicos. Portanto, vamos executar bem os trabalhos de construção dessa educação. O deputado Choi Sai-bem referiu sobre as refeições pré-confeccionadas nas escolas. Portanto, há as fábricas de processamento elas têm a respectiva licença e estão sujeitas ao controlo
Além disso, o IAM também fiscaliza de forma periódica essas fábricas. Além disso, também existe uma relação de cooperação com a DESES para assegurar para garantir a segurança alimentar. Em 2023, em Macau há 278 fábricas e o IAM já fez 507 inspeções junto das escolas. Portanto, através destas inspeções, é garantida a segurança alimentar nas escolas. Agora temos conta única. Quanto à questão levantada pelo deputado Choi Sai-peng sobre a plataforma para associações e empresas, prestamos as respectivas plataformas, por exemplo, o sistema, assuntos governamentais. Portanto, todas as plataformas têm os respectivos destinatários, ou seja, para a população, para as empresas e associações e para a função pública. Mas o mais importante é que construir um sistema de gestão dos recursos humanos e a gestão de recursos financeiros. Além disso, também vamos reforçar a interconexão com de dados com os outros serviços públicos. Portanto, isso é o rumo do desenvolvimento do governo eletrônico. Além disso, quanto à identidade eletrônica, se os deputados já tiveram essa experiência, quando chegarem à porta, ou seja, as tuas verificações, é necessário usar o salvo-conduto. Mas também há uma porta que só precisa de uma verificação, porque são os serviços conjuntos. Portanto, os utilizadores só precisam de instalar o BIR eletrônico no seu telemóvel para passar a fronteira. Mas eu acho que ainda demora algum tempo, porque é necessário dialogar com os respectivos serviços do interior da China. Quanto à questão levantada pelo deputado José Pereira Coutinho, em Macau ainda não há regras jurídicas, mas vamos tomar como referência a situação jurídica das regiões vizinhas. Quanto aos serviços de psiquiatria para os trabalhadores dos serviços públicos, se os trabalhadores precisam desses serviços, então durante o exame médico eles podem pedir estes serviços. Eu também não conheço bem esses dados porque são informações pessoais. Quanto aos trabalhadores dos serviços públicos participarem nas atividades realizadas pelas associações cívicas, é preciso ou não pedir uma autorização. Portanto, temos que estudar sobre esta situação.
Além disso, quanto à Previdência Central, para além das contribuições, também é possível ou não receber outros subsídios, mas acho que são sistemas diferentes, porque a Previdência Central não podem receber os subsídios. Portanto, recebem de uma vez ou recebem os subsídios de uma forma contínua. Acho que são dois sistemas diferentes. Mas, quando há responsabilização, ao regime de responsabilização, as disposições fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direção e Chefia, na próxima fase, vamos fazer a revisão e o aperfeiçoamento de uma forma fundamental, ou seja, durante a prática, sobretudo os actos. Será que os actos constituem uma responsabilidade? Portanto, esta matéria é ambígua e precisamos de pormenorizar este conteúdo e implementar a nossa política de acordo com a lei. Quanto às disposições de aquisição de serviços e bens, temos uma lei para esta matéria e vamos apresentar à Assembleia Legislativa, ou seja, a lei da contratação pública. Vamos apresentar esta proposta de lei à Assembleia Legislativa no próximo ano. E quanto ao regime especial de despejo em matéria de arrendamento de bens imóveis, o deputado Yao Teng-biu referiu que o proprietário, quando arrendou a casa para as outras pessoas e elas não pagam a renda, também não ligam quando os proprietários pediram o pagamento. E os proprietários também não podem entrar em infrações de acordo com a lei, quer o código, quer a lei, a respectiva lei. Portanto, é difícil resolver esta situação de acordo com as leis vigentes. E muitas vezes é necessário instaurar uma ação. Muitas vezes os arrendatários, trapaceiros, aproveitam essa lacuna porque é necessário contratar um advogado para resolver a situação. E demora muito tempo, até 1 ano ou meio ano, porque demora muito tempo para contestar. Portanto, tal como o deputado Yao Teng-biu disse, não sei se esses arrendatários, travesseiros, têm instruções de alguém que é profissional. Portanto, sobre este ato de má-fé, os proprietários têm medo de arrendar as suas casas e isso não é benéfico para o desenvolvimento imobiliário. Portanto, percebo que é uma solicitação apresentada pelos deputados durante muitos anos e esperamos simplificar o procedimento de despejo
se os arrendatários já não pagam a renda durante mais de 6 meses e na mesma ação é exigida a extensão do contrato. Portanto, vamos aumentar a eficiência de citação e também só aceitamos a transferência bancária para o pagamento da renda. Portanto, quando celebrar o contrato, podemos já definir que o pagamento é através da transferência bancária. E através destas provas, então, podemos saber que o arrendatário já não pagou a renda mais de 6 meses. Portanto, através deste meio já temos provas suficientes e para simplificar o procedimento, resolvendo a situação. Mas claro que já ouvimos as opiniões da respectiva comissão e vamos apresentar a proposta de lei em tempo oportuno. Quanto à questão levantada pela deputada Langon Kay, quanto aos assuntos dos esgotos, vou convidar o nosso colega para os esclarecimentos quanto à reclamação mais repetida pela população, por exemplo, os pontos negros. Portanto, essas são matérias mais frequentes. Obrigada. Sr. Tap Wong Hin Fai, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também, Secretário, pela sua resposta às minhas 4 questões. Eu tenho aqui ainda mais questões que eu queria pedir sobre em relação àquele prazo de 183 dias de residência. Ainda me lembro muito bem, a terceira comissão permanente neste ano participou, não é, na apresentação da proposta de lei relativa ao habitação intermédia e numa regra aí prevista que tem 4 situações de exceção que não abrangem de facto a situação de viver na zona de cooperação aprofundada em Hangqin. Na altura, quando da então apreciação, nós também já colocamos essa questão ao governo para saber se o facto de viver nessa zona também está ou não abrangida, e a resposta foi clara que é negativa. E essa ideia também está expressamente constante do respectivo parecer. Mas Conservatória de Registro Comercial pede, então, quer dizer, aquela exigência da Conservatória em relação ao ato constitutivo com mais de 130 mil patacas. E, por cima, essa exigência foi feita de forma verbal às pessoas que lá entregam os documentos. Portanto, isto é um pouco chocante. Obrigado. Deputado Choi Sai-ping. Obrigado, Sr. Presidente. Tenho mais 2 questões a colocar sobre a identidade eletrónica. Por exemplo, se houver uma articulação com o interior da China, então tem de haver um enlace com o nosso salvo-conduto. E em Hong Kong, como saímos de Macau, quando entramos em Macau, utilizamos o nosso BIR. Então, para estas situações, então podemos, a título experimental, ligar com Hong Kong. Por exemplo, quanto à conta única, sabemos que existem
no total, 53 aplicações de telemóvel. Como sabemos que os objetivos são diferentes, mas quanto à plataforma empresarial e também dos assuntos governamentais, por isso, no futuro, não sei se haverá uma sobreposição entre essas aplicações. Por isso, no futuro, o que é que essas aplicações serão resolvidas? Obrigado. Deputado Pereira Coninho, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, obrigado pelas respostas. Quanto à contratação pública, podemos aprender com outros países, nos códigos destes países, em que estão previstos os procedimentos. Há que fazer uma uniformização nos procedimentos. Vai ponderar sobre esta possibilidade no direito comparativo para introduzir este modelo quando a transparência do governo. Enquanto deputados, podemos ver muitas vezes as respostas às IES, muitas vezes são o governo responde ao lado, por exemplo, quando dá por conta de participação de associações de engenheiros, arquitetos na apreciação do plano de campo de aventuras juvenis. Muitas vezes estas perguntas são ignoradas. Isto é inaceitável. Por isso, é preciso aumentar a transparência governativa. Quanto ao ponto do índice 180 dos inspectores e fiscais, este vencimento tem que ser atualizados. Deputado Elton Bill. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário, pela resposta detalhada. Eu queria perguntar sobre o seguinte. Sobre o preparo para receber a renda. Portanto, as pessoas têm que pagar previamente os custos com a ação. Então, é necessário ou não pagar esse pré-pago? Não. Deputada Longue, obrigada. As minhas 3 questões ainda não foram respondidas. Portanto, aliás, eu tenho aqui uma questão que tem a ver com IAM Contacto, que ainda não acabei na última intervenção. Quanto aos problemas repetidos, qual é a solução para, então, a respectiva maioria? Ora, as plataformas, para, então, as pessoas poderem, então, apresentar opiniões, abrangem, então, a segurança alimentar, os espaços públicos, etc, etc. Existem ainda outras opções que, se calhar, têm a ver com as competências de outros serviços públicos. Queria saber, no tratamento do caso, quais são as etapas, quais são os procedimentos e o tempo de resposta é quanto? E como é que se organiza os recursos para aumentar a cooperação entre serviços? Mas alguns então cidadãos ainda não sabem esta plataforma. No futuro, como é que as autoridades vão então reforçar a sensibilização para prestar melhores serviços à população? Teu título. Agora resta, não chega a 15 minutos, então vou dar esse tempo para o governo responder a todas as questões. Obrigado, Sr. Presidente. Quanto à questão do deputado Wong Hin-fai,
Eu acho que não foi exigido aqueles 183 para aqueles para requererem a habitação intermédia, porque quando o caso é daqueles residentes de Macau que vivem no novo bairro Macau, então tem de mas para as habitações intermédias nem sempre exige isto. Sim, vamos procurar saber qual é o fundamento legal. Se não tiver um fundamento legal, então vamos dar o respectivo acompanhamento. Quanto à questão do deputado Choi Sai-peng, se irmos a Hong Kong, então também podem utilizar a aplicação de telemóvel para a passagem da fronteira. Sim, existe esta aplicação. Vamos dialogar com os serviços de identificação e os serviços de migração e os serviços competentes da Hong Kong. Não sei se poderá utilizar o meio eletrónico para passar a fronteira. Existem vários serviços públicos que têm suas aplicações de telemóvel, como o caso do IAM em Contacto. O IAM tem a sua aplicação. Não significa que, porque cada um pode desenvolver a sua aplicação. Para aqueles que são mais utilizados, então também podem procurar na conta única e serem utilizados na conta única. Sim, isso é ver os serviços personalizados na conta única. E quanto a lei da contratação pública, quando for entregue à Assembleia Legislativa, podemos discutir de forma mais pormenorizada e quais são os aspectos que têm de ser otimizados. Por isso, vamos melhorar e aperfeiçoar a lei. E quanto ao aumento da transparência das ações governativas, concordamos com isso, porque podemos, seja com conselhos consultivos, por forma a elevar a transparência das ações governativas. Há pouco também falou sobre os fiscais e inspectores que são da carreira especial e que também prestamos bastante atenção por forma a proceder ao respectivo estudo e para a respectiva análise. E quanto ao regime especial de despejo em matéria de arrendamento de bens imóveis, vamos estudar, porque se for necessário haver esse preparo e permitir exigir aos proprietários dos custos financeiros por forma conseguir obter a habitação, por isso esses nem sempre estão preocupados com o preparo. Quanto às questões da deputada Leão, vou passar a palavra aos meus colegas para responder quanto ao IAM em contacto. Se tem a ver com o IAM, então o tempo para resolver esses problemas normalmente é 11 dias úteis. Se forem casos urgentes, sim, eu estou a falar das queixas, é de 5 dias. E se forem casos do IAM em contacto, normalmente é de 24 horas que conseguem responder dentro de 24 horas. E se envolverem outros serviços públicos, então podemos, através de cooperação, porque tendemos por forma a ver uma ligação, as funções, ou seja, a articulação entre o IAM em contacto e o Centro de Informações ao Público de Serviços. Vamos estudar e por forma a reforçar as respectivas ações de divulgação. Quanto às questões da deputada Leão, vou passar a palavra ao meu colega.
Obrigado, Sr. Secretário. Sr. Presidente, quando a questão da deputada Leonanca é sobre a divulgação jurídica online, foi lançado no ano passado. Os vídeos vão ser colocados em diferentes plataformas, YouTube, WeChat, TikTok, Facebook e Instagram. As visitas foram 180 mil. Os temas merecedores da atenção é o regime sucessório e títulos monetários. Este ano vamos promover um novo programa televisivo para explicar o direito penal. Não paramos de reavaliar esta divulgação jurídica para encontrar novas formas de sensibilização e identificar o foco da atenção da sociedade. Senhora deputada Lananke deu atenção à segurança alimentar. Então, vou passar a palavra à nossa colega. Obrigada, senhor secretário. Quando a importação dos alimentos frescos e vivos, é necessária uma declaração prévia e como também uma certidão sobre a inspeção. De acordo com a prática internacional, certidão adota a língua do local de origem, porque isso tem a ver com os alimentos frescos e vivos. Portanto, demora 3 dias úteis para completar o procedimento. Mas quando todos os documentos estão preparados, então já reunimos condições para a aprovação. Mas para elevar a qualidade, então vamos reforçar o nosso trabalho. Quanto aos trabalhos de treinagem, eu vou também passar a palavra ao vice-presidente. Obrigado, senhor secretário. Quanto a esses trabalhos inteligentes de treinagem, nós temos recorrido ao sistema de CCTV para então detectar os problemas de treinagem e até outubro nós já concluímos trabalho para cumprimento total de mais de 245 mil metros para então a detecção de problemas na treinagem e até outubro deste ano já desobstruímos mais cerca de 19 mil metros de treinagem. No próximo ano vamos então substituir e tentar desenvolver os trabalhos de detenção para um comprimento de cerca de 20 mil metros. E para além do recurso ao sistema de videovigilância para a detecção de problemas de treinagem, neste ano também planeamos divulgar os trabalhos para reforçar a gestão dos dados. O respectivo sistema está na fase de concepção e prevê-se que que entre em funcionamento no próximo ano. E na ponte Horta e Titu. Sim, então, porque tenho algumas perguntas que ainda não respondi. Uma da deputada Sonbeckey sobre a primeira fase da zona de cooperação aprofundada. Quais são os objetivos de desenvolvimento, quantos foram concretizados? Por enquanto ainda não tenho dados. No futuro posso facultar posteriormente. E quanto ao plano legislativo do próximo ano sobre a alteração do ETAP, sim, é a parte do regime disciplinar é que vai ser sujeito da alteração.
Por isso, essa parte que vai ser alterada. E quanto às ciclovias da Ponta Flor de Lótus e das ilhas, no futuro, essa ciclovia vai ligar até Leitivo 1. Sim, é difícil, porque aquele lugar é difícil de fazer e no futuro vai haver reembolsamento do passeio. E quanto à questão do deputado Vujoki sobre a Baía de Faichiquei, no futuro vamos otimizar a estação elevatória do Box Culver e também aí tem uma zona de lazer, por isso aquele local a área será ajustada. E quanto à questão do deputado Von Simon sobre alguns jardins que estão fechados à noite, sim, podemos abrir ao público, mas temos de ponderar a questão da segurança. E quanto às inundações em Kuluan, está a falar da vila de Kuluan, não é? Se no futuro, se houver refluxo da água do mar, temos de desenvolver algumas obras de prevenção de inundações. E quanto à vila de Haxa, e também realizando as obras contra as inundações, então aquela parte já foi melhorada. E quanto à instalação dos cabos elétricos, vamos dialogar com os respectivos serviços competentes. E o deputado Lahonsai perguntou se vai ou não criar na zona a norte, criar mais zonas de lazer. Eu acho que na zona norte da cidade é difícil de encontrar um local para isso. Se for possível, então poderemos então otimizar as instalações existentes. O debate das LAGs para 2024 da área de Administração e Justiça está concluído. Acredito que o Sr. Secretário já conseguiu dar resposta a quase todas as perguntas. Os nossos colegas registaram as perguntas. Se algumas não forem ainda respondidas, estas perguntas vão ser entregues ao Sr. Secretário para resposta. Mais uma vez, agradeço a presença dos membros do Governo. Declaro encerrada a sessão. Obrigado.